Sou natural de São Luís do Maranhão, mas o que aconteceu é que eu tive que vir às pressas pro Rio de Janeiro porque eu nasci com nó no pescoço. Nasci com nó no pescoço, não ia vingar, me botaram no avião e aí sou araribóia porque tive que parar aqui, entendeu? Pra cuidar da minha respiração, né? Eu cuido muito bem da minha respiração, tá vendo? Até hoje. Minha família mora em Niterói e eu sempre vivi em Niterói e por alguns momentos vivi no Rio também, mas buscava o refúgio para pintar. E aí não só o refúgio, mas a diversão para pintar, pintar no meio das bandas, né? Pintar as bandas de rock, de reggae, do underground, de chegar de bicho nos shows pintando, negociar a tela durante a noite, pegar telefone, tudo aqui por Niterói, região oceânica, bastante região oceânica, mas já transitei pelo Rio também bastante, também acampado, né, viajando. Me inspira muito a natureza daqui para pintar, apesar do meu trabalho não ser figurativo, né, não tô nessa toada assim de desenvolver um trabalho figurativo, mas também faço figurativo quando é necessário, né? Eu lembro de uma vez com Lagoa para Sempre, né, para defender a Lagoa de Itaipu. Eu já fiz alguns trabalhos junto ao povo ambientalista, então ressaltando novamente esse dever, um dever, um compromisso com o meio ambiente, um compromisso com a vida, acima de tudo, sabe? Um compromisso com a sustentabilidade do ser humano também, né? O ser humano tem risco, né? A nossa espécie, e aí eu diria que nem sou de, apesar de ser humano, nem sempre me sinto humano diante de tanta podridão, de tanto esgoto, né? De tanta politicagem, de tanta escrotidão que existe na sociedade. Mas existem lampejos e refúgios, como se eu acreditasse entre grilos e esperanças. Todo dia de manhã, quando eu bato nessa chave que abre aquela porta e saio com um cavalete ou saio para fazer qualquer outra coisa, eu bato aqui, seguro minha chave e aí é um enfrentamento diário dessa preservação da vida como um todo, desde um passarinho a um peixe, a minha própria vida, e também de sentar em Itacoatiara, então, dar um mergulho, ou Itaipu, e aí catar o lixo que está ao redor e voltar para casa. E no meio disso pegar uma tábua para pintar, pegar um tecido que eu encontrei na rua para pintar, porque é menos uma coisa no lixo, né? Pra gente não se sentir tão lixo assim, né? Eu tô com um tom bem crítico, assim, porque eu tenho que me manter combativo, assim, mas a criatividade e o lugar ajuda muito sim, de fato, ajuda muito sim. Quando eu saio, né? A referência, pô, aquele cara ali é pintor. E aí, Zé, como é que tá, antes de perguntarem como eu estou, perguntam como é que vai o meu trabalho. Aí eu falo, pô, as telas vão bem, tô com uma nova exposição e tal. Mas é, existe uma certa couraça e individualismo. Isso acontece. É, às vezes até por proteção, alguns artistas são bem reservados, né? Alguns artistas são bem reservados. Existem pequenos nichos coletivos. Eu destacaria o Espaço Cultural Oceânico há um tempo atrás que eu participei, a Biblioteca do Gênio do Mato que eu participo, que é um outro nicho. O próprio fato de estar na praia é outro nicho que você está dialogando aí com um músico, né? Eu acho que a música é mais unida.
A música sim é mais unida, mas as artes visuais na região oceânica ainda tem muito fazendo uma crítica construtiva, né? De um artista conhecer o ateliê do outro colher frutos do outro, de outro semear o, o outro, né? Esse conforto de pintar e esperar um edital e expor nas galerias, isso não me comove muito não, sabe? Eu tenho que me surpreender com o que eu vou fazer. Já teve ocasiões até que eu pintei 21 telas para 21 músicas. Foi o maior desafio. Às vezes, por exemplo, era um biquíni amarelinho, tão pequenininho, aquela música das antigas, sai o biquíni também, mas entra outra coisa, uma abstração em cima desse biquíni, sabe? Às vezes a mesma ideia depois vira outra coisa completamente diferente, mas a ideia de sair da zona de conforto e buscar os músicos do reggae, do rock, do underground principalmente, é como se eu fosse mais um elemento, nem aparecendo mais que nenhum outro músico, nem aparecendo menos. Eu estou pintando, dançando e é por aí, sendo bem claro. Primeiro, do público, quando eu pinto, sou eu mesmo, entendeu? Então eu tenho que me sentir afetado. Perfeitamente, abstrai que é melhor. Sabe por quê? Todo mundo que está vivo hoje saiu de uma pandemia, certo? Isso já é, sabe? Vivo, tô vivo, sabe? Tô vivo e bem vivo. Nessa era medieval contemporânea que eu chamo, 2022, toda a atenção é muito pouco, então abstrai que é melhor. No meu trabalho, e já há quase 2 anos e meio venho abstraindo toda essa problemática que bombardeia nas mídias, que bombardeia nas televisões. Às vezes você é atacado no meio de uma conversa, então só por ter uma opinião, entendeu? Sabe? Não quero mais que volte a ditadura do olhar, a ditadura da expressão, a ditadura do olhar crítico sobre as coisas, entendeu? Mas eu abstraio por um movimento de luta, cura e vida. É por isso que eu abstraio. E só no nome da... Eu não boto sem título, acho isso, sabe? Sem título, não. Por mais que não tenha título, eu invento um título. Então o nome de cada obra, sim. O nome de cada obra tem um potencial político e de criticidade muito forte. Poderia botar sem título, me acomodar como vanguarda ou acadêmico e não botar nome. Mas eu boto poeticamente a primeira coisa que me vem à cabeça sobre a obra, né? Eu jogo o nome, a tragédia está no nome, mas na pintura às vezes passa desapercebido. É como eu gosto de escrever, mas pinto, acho que me esforço muito mais para pintar desde muito pequeno, então eu me sinto à vontade de escolher um bom nome e se for um bom nome, beleza, mas o trabalho está pronto. Reflete. Não veio nenhuma ambulância do SAMU aqui, entendeu? Eu consegui comer, eu consegui vender
parte das minhas obras, dessas que eu vou expor. De alguma maneira, eu não enlouqueci também diante de tanta covardia, entendeu? Então é isso mesmo, abstrair no sentido mesmo da sobrevivência, entendeu? Da sobrevivência e da luta que é se envolver, por exemplo. Pescadores foram mandados embora do seu território. Eu moro em Itaipu. Eu vejo jorrar esgoto ao meu lado. Então, sabe, abstrair é um ato de sobrevivência também. Muito mais agora aulas particulares, né? E também arte-terapia junto aos psicólogos. Na verdade, os psicólogos sabem que eu pinto, que já tenho uma trajetória com a pintura, e eles me chamam. Você poderia orientar meu paciente junto a mim, né? Aí entra a arte-terapia, né? Porque minha formação, na verdade, durante 20 anos foi pedagogia. Mas eu sempre pintei, né? Chegou uma hora que eu chutei o balde da pedagogia com bastante tinta e só comecei a me dedicar à pintura, apesar de ter tido um monte de profissão, né? Para ter tinta, eu resolvi isso, né? Eu resolvi essa questão minha que é fazer coisas ligadas à arte, moda, customizar camisa, customizar roupas, fazer performance, tocar gaita, eu adoro tocar gaita. Agora sim eu posso pensar em fazer só coisas ligadas à arte. Então me proponho fazer todas as profissões, até jardinagem, que eu adoro jardinagem, na casa das pessoas, porque a jardinagem, o cuidado com as plantas tem algo de muito artístico, né? O paisagismo e tal. Pena que o Niemeyer não gostava muito de árvores, né? Tem obras lindas de Niterói dele, ele gostava muito de concreto, né? Muito concreto, muito concreto. Eu sinto que ele, fazendo a crítica a Niemeyer com todo respeito, reconheço o trabalho dele, mas eles, como se Bulemar tivesse que trabalhar com Niemeyer, aí sim, sabe, mas árvores, árvores e árvores, não cortar árvores do jeito que a gente faz aí por aí, ver, fazer, gente não, eu não, sabe, mais árvores, mais árvores. Se eu tivesse que ter direito a outra reencarnação, eu seria um pé de café. Adoro café. Um pé de café. Ou seria água. Eu acho que eu vou ficar. Se tivesse que nascer de novo, eu seria água, entendeu? Buscando a transparência das coisas e a força das águas. Tô vivo e bem vivo.